A gente foi para 200 milhões em ativos, 400, e aí o meu sócio me deixou para trás. Eu fiz a minha primeira lição como CEO. E aí, quando eu abri essa empresa, eu já desenhei ela nesse modelo americano. Eu dei uma entrevista para falar sobre o mercado imobiliário e a Veja acabou lançando a minha empresa. E muitos investidores ficaram interessados em fazer parte desse projeto. E me convidaram para que eu pudesse fazer parte do grupo deles. E ali a gente virou sócio. E a partir disso, a gente estruturou a nossa empresa para ela ser o que ela está virando hoje. Uma empresa grande, uma empresa com escala digital. E hoje a gente está mais de 3.500 corretores e mais de 7 bilhões em imóveis. Eu quero agradecer o apoio da EQI. A EQI Investimentos é muito mais do que uma casa de assessoria. Eles transformam vidas, já possuem mais de 80 mil clientes e já estão com 37 bilhões, exatamente, 37 bilhões de reais sob custódia. Então eles sabem muito bem o que fazem. Durante o podcast vai ter aqui o QR Code, então abra sua conta na EQI e venha fazer parte desse time. Renato, bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Diário New CEO. Vamos começar com uma pergunta simples. Com quantos anos você fez seu primeiro milhão? Nem lembro quantos anos eu tinha, porque eu nunca via esse milhão, né? Eu faturei o primeiro milhão ali por 20, 21 anos, mas eu não tive acesso a ele. Eu reinvesti tudo do meu negócio. Fui ter acesso anos depois. Hoje você tem quantas empresas? Diretamente, 6 empresas e como investidor de startups a gente tem outras iniciativas também, mas diretamente como empresário 6. Tem várias empresas e são em quais ramos? Só para o pessoal ficar sabendo. Todas as empresas são do mesmo ramo, mercado imobiliário. São diferentes segmentos ali dentro, mas a vertical sempre é a mesma, é o mesmo cliente. Ou um comprador de imóvel, ou um corretor de imóvel, ou um construtor. Nunca vai fugir disso aí. Para quem não conhece, o Renato é um cara que revolucionou o nosso mercado imobiliário, principalmente aqui na região de Balneário Camboriú. Da onde surgiu você trazer a ideia da Fast Sale, ou seja, a ideia do mercado americano para o Brasil? Da onde surgiu essa ideia? Não, foi assim, eu entrei no mercado imobiliário por acaso, eu trabalhei como office boy na Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Balneário Camboriú. Um mês depois eu entrei para as vendas, gostei, fiquei lá 3 anos e meio. Em 1 ano eu virei o gerente comercial e gostei dessa questão de vendas e eu era muito novo. Eu entrei lá com 17 anos e com 20 eu tive a ideia de que para que eu pudesse alcançar todos aqueles sonhos que eu tinha de novo, né? Eu precisava ser empresário, que trabalhar no modelo CLT já tinha chegado num limite para mim naquela idade. Não é escalável. Não consegui escalar de jeito nenhum. E eu tinha muitas ideias, porque a CDL ela trabalha com empresários. Eu lidava com 5, 6 empresários todos os dias diferentes e via as dores que eles tinham, ideias, e pensava, se eu tivesse ali eu poderia fazer diferente. E aí eu entrei no mercado de ser um empresário com uma empresa muito diferente daquilo que eu imaginava. Era uma empresa de medicina do trabalho, e especificamente eu abri ela por um cliente, eu abri ela só para um cliente que eu almejava e deu certo, que era a fábrica da BMW que estava vindo aqui para o Brasil, aqui para Santa Catarina. Tu focou em um cliente e deu certo. Eu sabia dessa oportunidade, que essa empresa estava vindo para cá, eu vi quem seriam as empresas que precisariam prestar serviço para ela, foi aberto até inclusive um edital, eu olhei aquilo lá e falei, olha, esse ramo de medicina é interessante, eu vou ver se tem a possibilidade de eu entrar. Entrei na disputa com outras empresas, eu era muito novo, e eu trouxe um médico de sócio, né, para ser o responsável técnico pela empresa, e essa empresa deu certo. A gente conseguiu fechar com a BMW, e no primeiro ano, quando eu peguei o primeiro dinheiro, como eu te falei, eu precisava investir em alguma coisa. E naquela cidade, Araquari, tinha oportunidades diversas imobiliárias, porque a BMW recém ia se instalar lá. Ou seja, todos os olhares imobiliários iam ser focados para aquele local, né? Tinha uma tendência de ele ter um boom imobiliário e eu estava com a informação tecnicamente privilegiada, porque eu estava trabalhando no projeto dessa construção da fábrica, e eu fiz o meu primeiro investimento imobiliário em um terreno logístico, ali próximo dessa fábrica. E a partir disso, existia muitas áreas para comprar e eu não tinha o dinheiro. Então, como eu conhecia empresários da CDL, eu comecei a convidá-los para comprar e eu virei corretor por acaso. Comecei a ganhar participações nessas áreas e a partir disso eu falei, eu vou fechar a empresa de medicina e vou trabalhar com isso, porque é isso que me fazia pulsar. A empresa de medicina, ela era dentro de um hospital. Então, o ambiente hospital versus o ambiente negócios, o negócio me conquistou muito mais. Sim. Foi assim que eu entrei no mercado imobiliário como corretor primeiro. E essa parte do hospital, assim, o que vocês faziam para a BMW? Qual era a função de vocês? A gente fazia toda a admissão dos funcionários para eles integrarem na obra. Então, eles faziam eletroencefalograma, espirometria, audiometria. E aí, eu trabalhei 1 ano no mercado imobiliário como corretor, focado nos galpões logísticos, e
por uma questão de... O ano era 2014 para 2015, existia uma questão econômica e política muito forte aqui no Brasil. Eu tinha feito meu primeiro capital, eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, estudar numa faculdade americana, morar lá, e acabei indo para Nova York. Isso foi em qual ano? Isso em 2014 para 15 eu vendi a empresa. Em 2015 eu cheguei nos Estados Unidos. Uma coincidência, 2015 também foi o ano que eu me mandei no Brasil. Então, isso faz 10 anos, exatamente. 10 anos. Então, eu cheguei lá nos Estados Unidos para trabalhar como corretor. É claro que eu comecei como estagiário para aprender, né? Eu precisava da licença ou não? Da certificação. E eu fiz essa certificação internacional. Hoje eu sou um dos poucos profissionais aqui de Santa Catarina que tem essa certificação internacional, que chama CIPS, que é Certified International Property Specialist. Então, e já te dá o direito de fazer vendas lá nos Estados Unidos? Já. Ela te dá, por dentro de um acordo entre o Cresci Nacional aqui e as instituições dos Estados Unidos, ela dá a possibilidade de você poder ter acesso aos imóveis de lá e, consequentemente, fazer negócios. Por meio disso, eu vi muita oportunidade no Brasil trabalhando lá. Eu fiquei quase 2 anos nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ser corretor em Manhattan, na Flórida e na Califórnia, porque até eu decidi onde eu ia morar, eu fui vagando. Tanto lugar bom lá que eu quero meio, pô, pra onde eu vou? Não, e Nova York era maravilhoso, mas eu sentia muito falta da praia, né? Então, eu sou paulistano, eu já saí de uma cidade de arranha-céus para vir para a natureza, para vir para a praia, e eu sentia essa falta. Eu encontrei uma cidade na Califórnia que tinha tudo isso. Sim. Tinha praia, tinha centro comercial, tinha muitos negócios, e o mercado imobiliário lá estava pulsante. Olhando o modelo americano de trabalhar, eu falei, por que ninguém está fazendo isso no Brasil? Ou seja, os corretores lá trabalham em parceria, em cooperativa. Então, aqui os corretores são um concorrente um dos outros. Um brigando contra o outro, né? Exatamente. E eu falei, que modelo interessante. Aqui um corretor vem com o cliente, o outro vem com o produto. Eles se encaixam dentro de um sistema e é por isso que é o mercado mais líquido e mais próspero imobiliário do mundo. Porque tem liquidez, né? E tem tecnologia para que eles possam se conectar. E é um modelo simples, né? É um modelo básico, assim, mas parece que no Brasil não vai, né? As coisas exatamente. Não vão, né? Porque tem tantas variáveis positivas nos Estados Unidos, econômicas, infraestrutura, tecnologia, que o Brasil estava muito atrás. Só que aí eu vi uma grande oportunidade. Então lá, por mais que eu estava gostando do mercado imobiliário de lá, eu tinha muita dificuldade em me destacar lá por conta do inglês, então eu só vendia para brasileiros. O Brasil não ia tão bem e eu falei, eu aprendi o jeito que os americanos vendem imóveis, eu tô com tudo isso na cabeça. Eu vi qual é o sistema que eles fazem. Se eu não for quem vai fazer isso lá no Brasil, quem vai fazer? Então, eu tinha muita saudade da minha família aqui. E no final, hoje minha mãe mora na Califórnia, meu irmão também. e eu tô aqui sozinho. Mas eu voltei por conta disso. E já voltei com um plano de criar esse grupo. Que lá atrás não era um grupo, era só uma ideia, né, de uma empresa. E a gente foi crescendo. E basicamente a gente abrasileirou o sistema de multilisting service americano. E tu já tinha algum sócio nesse projeto no início? Não, não, no início foi tudo da minha cabeça. Eu lá atrás, quando eu fui entrar no mercado imobiliário, eu tentei ter um sócio. E eu e esse sócio juntos, a gente começou a aprender junto o mercado imobiliário e tal. Chegou no dia da gente abrir a nossa sociedade, eu fiz a minha primeira lição como CEO, né? Sempre faço um contrato, sempre deixo tudo... preto e branco. Preto e branco e tudo mais. E aí o meu sócio acabou mudando de ideia, me deixou para trás. Arregou. Isso, na verdade, ele ganhou a empresa do próprio pai. Então a gente ia abrir essa empresa junto e o pai dele falou, não tenha sócio, eu te dou tudo aqui. E aí eu peguei e fiquei meio que sozinho, não conseguia começar sozinho e eu fui para os Estados Unidos porque eu tinha esse capital. E quando eu voltei, qual que era a minha ideia? Por que aqui no Brasil o cliente tem tanta dificuldade quando ele precisa vender um imóvel? Ele precisa falar com vários corretores, sendo que ele poderia só escolher o corretor dele de confiança. E esse questionamento fez eu abrir a minha primeira empresa. Essa empresa era bem baseada no modelo americano de real estate investment, onde o imóvel ele é visto como um investimento, como qualquer outro ativo, por exemplo, um ativo da Bolsa de Valores ou até mesmo
uma carta de recebível, é visto como um ativo. Aqui no Brasil o pessoal não tem essa percepção, né? Muitos... poucas Quem pessoas... tem essa percepção acaba desfrutando de muito dinheiro e muita valorização dentro do mercado imobiliário. E eu comecei a minha empresa, desde o day one, fazendo isso. Pegando o imóvel, fazendo um estudo técnico de qual que é o potencial de valorização desse imóvel, de qual que é o potencial de valorização da região, aplicando dinheiro nesse imóvel, prevendo o futuro para o cliente, quanto que esse dinheiro ia virar, que é o que os americanos faziam nas empresas que eu trabalhei de Real Estate Investment. Então, eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, só que com o Google Tradutor junto. Exatamente. Interessante. E assim a gente foi crescendo. O primeiro ano foi muito interessante, porque eu comecei sozinho, mas 6 meses depois eu conheci um corretor. Foi em qual ano isso que tu foi... começou aqui no Brasil? Eu morei em 2015 e 2016 nos Estados Unidos, e 2017 eu vim para o Brasil. Eu fiquei aqui uns 6 meses planejando essa empresa e também para finalizar minha faculdade de Direito. Sou formado em Direito, eu estava no último semestre. E no meio de 2017, eu fiz a primeira venda de apartamento de luxo da minha vida, que foi uma penthouse no Yacht House, o apartamento que na época era o mais alto da América Latina. Sim. E com essa comissão, eu tive o capital para poder abrir a empresa. E aí, quando eu abri essa empresa, eu já desenhei ela nesse modelo americano e logo nos primeiros meses, comecei sozinho, daqui a pouco uma secretária, 2 funcionários. Em 6 meses, a gente já estava dobrando o escritório, a gente já estava com 10 colaboradores. E eu contratei um corretor que veio a ser o sócio que hoje é o CEO dessa empresa. E esse corretor, logo no início, abraçou o sonho junto comigo. Eu não queria ter sócio, mas a gente se encaixou nos valores, nos princípios. E o principal, né? Agora estava tudo organizadinho para que eu não fosse enganado outra vez. E aí deu super certo. Essa empresa foi a empresa mãe. Como a gente cresceu rápido, a gente foi para 200 milhões em ativos, 400, para a gente poder vender e alugar. E foi aumentando o número de corretores. 2 anos depois, em meados de 2019, eu já não dava conta da quantidade de imóveis que eu tinha. Eu tinha em torno de 20 colaboradores e eu não conseguia vender todos. 90% dos meus imóveis não eram vendidos. E eu usava esse método americano de forma interna dentro da empresa. Eu tinha uma rede de parceiros, eu divulgava todos os meus ativos para que eles pudessem vender e a gente dividia a comissão. Eu decidi criar um software. E aí a gente começou uma nova jornada, que é construir uma empresa de tecnologia, que é totalmente diferente, né, de uma empresa de investimento imobiliário. E aí, nessa jornada, eu tive vários aprendizados. Um deles foi que a gente já fez a primeira empresa de vistoria, chamava Check Vistorias, e vendeu. Então, eu vi que dava super certo. Um negócio que você começa do zero, você consegue vender. A gente fez isso em um sprint de 1 ano. Eu falei, vou fazer um grande negócio. Eu quero fazer um negócio que gere um valor que lá na frente eu possa vender. E essa é a primeira lição como CEO que eu aprendi com os Estados Unidos, que é a grande virada. Que quando eu cheguei numa aula lá, eu fazia uma aula num curso, tinha um brasileiro que empreendeu anos no Brasil e lá ele virou um empresário de sucesso. E ele explicava que no Brasil, os empresários eles são focados em ser síndico de prédio. Eles querem ser o dono da empresa para cuidar. Se apegam, né? E centralizam. Enquanto nos Estados Unidos, os empresários constroem valor para vender e pegar recompensa depois, e depois construir um valor ainda maior, e entrando em vários ciclos de construção de empresas de valor. Vê mesmo que é como um investimento. Eu vou criar essa empresa, eu sei que vai gerar valor para a população, para as outras empresas, mas vai chegar um ponto que eu não preciso mais ser o CEO, eu posso vender essa empresa, ou até passar o status de CEO para outra pessoa, né? No final do dia, é encontrar alguém melhor do que eu para poder fazer com que esse negócio cresça ainda mais, né? Com que essa ideia que começou embrionária ali na tua cabeça, ela pode depois ser adotada por alguém muito maior do que você, que vai ter muito mais possibilidades, recursos, exato, para empresas escalar do que você mesmo. Né? Então, baseado nessa filosofia, eu comecei a entender que o modelo de imobiliária ele não era replicável nem escalável. Sim. Então, não é que não é, ele é muito difícil. Né? E é muito improvável que você consiga fazer isso com qualidade. Depende muito de pessoas, né, no geral, então é complicado. Né? É muito complicado. Então, eu pensava, como é que eu faço? Eu tinha em torno de 10 a 20 corretores dentro da minha imobiliária, da minha empresa de investimentos imobiliários. Como é que eu faço para que eu dê autonomia para esses corretores poderem estar fora daqui, não precisarem de mim, e ao mesmo tempo eu conseguir escalar esse negócio?
fisicamente, eu precisaria ter cada vez mais corretores internos, mais gerentes, e o meu grande desafio era encontrar gente de qualidade, né? Corretores que estavam qualificados para atender o meu cliente e responder a minha marca. E a gente sabe que é uma grande dificuldade da maioria das imobiliárias, porque corretor, a porta de entrada é baixíssima, né? Baixíssima. Então, para a gente conseguir ter pessoas de qualidade na nossa empresa é complicado, né? Esse é o maior desafio, né, de ser empresário, principalmente no Brasil. Mas é que tá. O empreendedor aqui, ele trabalha com uma série de desafios e isso faz dele muito forte, né? Faz ele muito resiliente. E eu passei por dezenas de dificuldades, mas as grandes dificuldades foram baseadas em pessoas, né? Em construção de pessoas. Mas o resumo da história é que eu sempre imaginei que não dava para escalar fisicamente uma imobiliária. Então eu precisava descobrir um jeito de escalar, porque eu sempre tive um sonho grande, eu sempre quis fazer algo maior. E por conta disso eu vi que a tecnologia seria minha aliada. Eu já tinha essa experiência nos Estados Unidos e eu falei, eu vou fazer um modelo de lá aqui. Então comecei a criar o meu primeira versão de software e isso foi em meados de 2020. Hoje a gente está completando 5 anos da primeira versão de software e a marca foi lançada em 2021. Antes mesmo da gente ser lançado, a mídia e os veículos de mídia nos adotaram muito bem, gostaram da ideia. Eu dei uma entrevista para falar sobre o mercado imobiliário e a Veja acabou lançando a minha empresa antes de eu ter lançado, então isso deu um boom. E muitos investidores ficaram interessados em fazer parte desse projeto. E a gente começou a olhar quem poderia ser um sócio que pudesse trazer algo grandioso, que pudesse me ajudar a enxergar, porque eu muito novo, menos de 30 anos de idade, tentando fazer algo muito grande, não ia dar certo sozinho. Então, a gente acabou encontrando um grupo muito forte, que é a família Tafner, que foram os fundadores, os precursores do EAD no Brasil, fundadores da Uniaselv, que há mais de uma década atrás, venderam esse negócio por um valor que ajudou eles a virarem grandes investidores. E a partir disso, eles entraram no mercado imobiliário e eles já tinham noção de tecnologia, ficaram impressionados com o modelo de negócio que eu estava criando e me convidaram para que eu pudesse fazer parte do grupo deles e ali a gente virou sócio. E a partir disso, a gente estruturou a nossa empresa para ela ser o que ela está virando hoje. Uma empresa grande, uma empresa com escala digital. E aí a gente foi construindo, começamos com um corretor, 2, e hoje a gente está em mais de 3.500 corretores na data que a gente está gravando aqui hoje, né? E mais de 7 bilhões em imóveis. E eu falo isso porque a gente está crescendo. Então eu sei que... Até o ano atrás, se não me engano, você estava com 3 bilhões, né? Isso. 2 ou 3, um ano atrás. A gente cresceu 600% no ano passado. Então, assim, a gente entendeu que o poder do digital e o nosso modelo de negócios, ele ajuda com que o corretor e a imobiliária pare de olhar para outra imobiliária como concorrente e comece a torcer por ele. Porque se ele trouxer um cliente que compra o seu imóvel, você ganha também. Todo mundo ganha. Então, isso torna o mercado muito mais saudável, mais líquido e eficiente. Quem ganha no final? O cliente. Que se ele precisar vender um imóvel, ele não precisa falar com 10 corretores. Ele fala com um corretor de qualidade, coloca dentro da nossa empresa e 3.000 corretores em mais de 300 cidades vão poder ajudar ele a vender esse imóvel. Por exemplo, chega um lead, chega um cliente e eu quero imóvel de 3 dormitórios lá no centro de Balneário Camboriú e o corretor não tem isso na pauta dele. O que ele faz? O que acontece? O corretor ele até tem, mas o cliente é muito exigente. Então, quando o cliente começa a se aprofundar nas suas exigências e seus gostos, ele começa a pedir peculiaridades que você tem que ter uma grande quantidade de imóveis para poder acertar aquele que ele quer. E como a gente tem uma limitação física de captação, você só tem os imóveis de quem conhece você ou sua imobiliária, ou você conhece a pessoa, isso acaba te limitando. Então, eu costumo dizer que o corretor que está fora da FSA ou a imobiliária, ele tem o estoque de uma conveniência. E o que está no imobiliário, ele tem do Walmart ou do Carrefour. Sim. Então, não interessa o tamanho dele, o estoque dele vai ser os imóveis de todos os outros parceiros da cidade. Então, eles trabalham de uma maneira inteligente, cooperativa. O corretor dentro do nosso negócio, ele para de olhar para o outro corretor como um concorrente e começa a tratar como um parceiro. Essa foi até a minha visão, porque eu tive até um certo sucesso na questão dos meus vídeos. A minha ideia, quando eu comecei os vídeos, foi em 2022. A minha ideia... Sem mentira, passei uns 3 meses pensando, né? Eu falei, porque em 2022 eu não tinha voltado a ser corretor.
Aí no final de 2022 eu falei, pô, eu vou voltar a ser corretor. É o que eu sempre fiz, que deu certo na minha vida. Nesse meio tempo entre corretor, que eu fui para Londres, e inclusive até fui corretor de aluguel lá em Londres, né? Mas eu fiquei um tempo sem ser corretor de imóveis. Aí eu, pô, fiz de milhões de coisas assim na minha vida, né? Mas eu falei, não, pô, vou voltar pro Brasil e vou fazer o que eu sei fazer bem, ser corretor de imóveis. Daí só que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer diferente? Tem tanta concorrência, parece sempre um corretor falando mal do outro, falando mal da outra imobiliária, uma briga. O que eu posso fazer diferente? Aí que surgiu a ideia de eu convidar corretores para gravarem comigo. Por exemplo, eu te convido, você é corretor de imóvel, você tem um imóvel, uma cobertura que você quer vender. Vou lá, produzo um baita de um vídeo. Se vender, a gente divide a comissão e tal. Isso é espetacular. Por isso que explodiu. Explodiu. Pensando realmente na parceria. Essa tua mentalidade, né, foi algo que também fez a gente se aproximar de você e todo mundo quer estar perto de quem pensa de forma compartilhada, né? Porque, de certa forma, demonstra que você não é egoísta, certo? Sim. Você está usando daquilo que você construiu de valor para compartilhar com o máximo de personagens que também têm interesse nesse valor. Uma coisa que todo mundo sai ganhando. Uma coisa que eu demorei meses, assim, o que eu posso fazer para os dois lados ganharem? Porque às vezes vamos criar um negócio, a pessoa está sempre pensando, o que eu vou ganhar, o que eu vou tirar de vantagem do outro. Esse é o Mas se o cara pensa, como que eu vou fazer algo que todo mundo vai sair ganhando? Então não tem como ter erro. Se tu consegue construir algo assim, não tem erro. Né? Sim. Se você olhar as empresas do nosso grupo, né, eu gosto de falar isso, eu tenho orgulho disso, porque eu digo que nenhuma empresa do grupo tem concorrente nenhum. Todas as nossas empresas, a gente nunca trabalhou para ser o maior. Sim. A gente sempre trabalhou para ser único e diferente. Para ser algo que, se você está num mercado onde não tem ninguém que concorre com você, você está sempre em primeiro lugar. Você nunca vai ficar com a medalha de prata. Então, a gente sempre focou em se posicionar de uma maneira única e diferente. Então, quando você começou a Fast Sale, no Brasil não tinha nenhuma outra empresa fazendo? Não tinha nenhuma outra empresa fazendo. Hoje, ainda não existe uma empresa que faça o que a gente faz. Eu não conheço, assim, uma desse potência, assim, não conheço. E por quê? Porque é um desafio muito grande fazer isso e requer não só um investimento de tempo, conhecimento, mas de muito dinheiro também. Né? A gente entende que um dos fatores que fez a gente poder crescer foi a gente acreditar e investir alguns milhões de reais na frente, sem saber se isso ia dar certo ou não, para que com esse capital de tempo, pessoas de qualidade e dinheiro, a gente chegasse numa equação montando um modelo de negócios, como você mesmo falou. Ganha. Nos Estados Unidos, tu sabe que deu certo, já dá certo há não sei quantas dezenas de anos, né? Só que estamos no Brasil, né? Então é um desafio maior. Meu maior desafio, há 5 anos atrás, não era criar o software ou fazer a tecnologia. Era mudar a cultura do corretor para ele ver que, por meio da parceria, ele divide para multiplicar de forma exponencial o faturamento dele. E mudar uma cultura na cabeça das pessoas demora, né? Você imagina que eu tentando vender um imóvel sozinho é diferente do que eu e mais 3.000 outros profissionais como eu tentando junto, né? São 3.000 vezes mais possibilidades. Então, a nossa ideia no início, a gente tem a Sorte Investimentos, que foi uma empresa que desde o começo foi diferente. A gente é a primeira boutique imobiliária que eu tenho conhecimento de Santa Catarina. A gente é considerado pelos maiores canais de mídia do Brasil, revistas, jornais, televisão, como uma referência na parte de estudos imobiliários para decidir para onde vai o preço de um imóvel. A gente tem uma série de acertos consolidados na mídia, onde, por exemplo, o Balneário, quando estava em 7º lugar, a gente previu que em 1 ano ia ficar em primeiro, e de fato isso aconteceu. Né? Então saiu nos principais jornais e revistas do Brasil. Qual que é a principal função da Sorte? A Sorte é ajudar grandes investidores a administrar seu patrimônio. A gente é uma asset imobiliária. A gente é focado em um certo tipo de cliente que tem um problema de tempo e tem uma quantidade de ativos imobiliários considerável para gerar esse problema. E a gente resolve esse problema para ele. A gente administra com qualidade, com estudo. A gente usa inteligência artificial e peritos para identificar oportunidades que vão valorizar, oportunidades que precisam ser movimentadas na carteira. Então, aqui você está com uma parte da carteira que não vai valorizar tanto quanto poderia valorizar esse dinheiro alocado em outra coisa. E por meio dessas movimentações, administrando esse patrimônio, a gente ganha o nosso valor quando o cliente ganha também. Então, é aquele ganha-ganha. Hoje, a gente administra 8 bilhões de ativos sob gestão. Esses ativos estão com a gente exclusivamente para a gente poder vender, alugar ou até mesmo
trocar em outro imóvel melhor, né? Então a gente foi construindo ao longo dos anos, a gente está com 7 anos, e dentro desse crescimento, a gente foi mudando de escritório por escritório maior a cada ano. Então a gente teve desafios de crescimento também. Só que o que eu entendi? Que não existia nada que potencializou tanto o nosso grupo quanto a tecnologia. Então, a gente partiu para investir em outras empresas. Teve a Divi Investimentos, que vende cota de imóveis na planta. A gente tem um banco digital chamado PipeMob, junto com o fundador do Grupo Zap, que faz toda a parte da transação imobiliária, explica o pagamento para o corretor, para o dono do imóvel. E a gente entendeu que, por meio da tecnologia, a gente pode transformar o mercado de forma positiva. Então, de 2020 para frente, a gente parou de investir só no mercado imobiliário físico e começamos a investir no mercado imobiliário na parte de tecnologia, em outras empresas, na nossa própria empresa, e o nosso grupo foi crescendo. Hoje, qual que é a ideia? Todas as empresas não têm concorrentes. A sorte, a gente não conhece ainda outra empresa que faça esse trabalho, né? Que tenha esse papel. O nosso papel é importante para os corretores e para os construtores de Balneário Camboriú, porque todos os meses a gente está na mídia. Inclusive, eu até trouxe uma revista que a gente saiu da edição anual da Forbes Bilionários, e ela... Conte um pouco. Como você chegou a participar da Forbes? Então, a primeira participação minha da Forbes foi no lançamento da Fast Sale. A Sorte era uma empresa que tinha já um resultado e a mídia já conhecia. E a Forbes, quando eu contei que eu ia lançar a Fast Sale, ela colocou a gente lá na Forbes Tech e contou a nossa história lá. E ali a gente iniciou um relacionamento com eles. E assim como com a Globo, com o SBT, com a Record, com jornais, Gazeta e tudo mais, a gente foi mostrando para eles que a gente tinha valor. A gente sabia acertar para onde o valor do metro quadrado ia. E conforme eles foram validando isso ao longo dos anos, a gente foi ganhando mais espaço. Então, agora, além dessa edição da Forbes Bilionários, que ela fala anualmente o ranking das pessoas mais ricas do país, a gente fez uma matéria com outros empresários, inclusive participou dessa matéria o Juliano aqui da EQI, que é apoiador, contando, tá bem na capa, o boom do litoral catarinense. Então são 20 páginas aqui, eu até separei para você a parte que eu falo aqui, são 20 páginas onde a gente explora esse público para conhecer de forma profunda o que é o mercado imobiliário. Além disso, também no final do ano, a gente fez uma matéria de quase 10 minutos no Fantástico. É isso que eu ia te falar, até ia chegar nesse ponto. Eu vi essa matéria no Fantástico. Como que, entrando num outro tipo de assunto até, como que você teve esse contato com o Fantástico? O Fantástico te procurou, vocês mandaram um e-mail para eles, falando de vocês, como que teve esse contato? Essa construção, a gente vem há anos construindo dentro da mídia por meio de acertos mesmo. A gente primeiro começou em pequenos veículos e foi crescendo. Logo a gente pegou veículos maiores como a Exame, como a Forbes, como... Na verdade, eu não tenho conhecimento de um veículo grande que a gente ainda não foi convidado. E a gente foi convidado pelo Fantástico. Eles queriam falar desse assunto. A gente já vinha trabalhando junto com a Globo para falar de forma positiva da nossa região. Existiram muitas matérias, né, até mesmo no Fantástico, negativas sobre a região. Então, foi um trabalho difícil você tornar uma matéria 100% positiva, né? É que normalmente aqui na nossa região é mais falado a virada do ano, de Balneário Camboriú. Que tem sombra na praia, que o prédio balança e que joga água da piscina. Né? A gente conseguiu trazer isso e esse trabalho é extremamente importante para todos os empresários da região. Com certeza. E impacta diretamente no salário do corretor, do construtor, né? De quem trabalha numa construtora. Então, esse trabalho eu consegui por meio de acertos. E com esse acerto eu fui ganhando espaço na mídia. E hoje a gente conquistou essa credibilidade e mensalmente a gente está nos maiores veículos de notícias do Brasil porque a gente é convidado para falar sobre a região e para passar os nossos estudos. Então foi por meio de acerto e de relacionamento. A gente nunca pagou. Você vai ver a gente em todos os veículos, em vários canais, em jornais, mas você nunca vai ver um post patrocinado. Porque vocês têm a credibilidade, mas... Com certeza tem muita empresa que paga para estar nesse tipo de mídia, né? Não, a maioria paga, né? A gente literalmente adotou isso como um princípio nosso. Nós nunca vamos pagar mídia para falar o que a gente
tem para falar. Não, no meu ver também não tem nada de errado, né? Mas é bom até para o pessoal que está assistindo, né? Às vezes a gente vê uma matéria em um local, sei lá, não sei, algum jornal, alguma coisa importante. Pode ser que essa pessoa esteja pagando, não que foi convidado, né? Sim, mas geralmente, tá? Na verdade, 99% das vezes está escrito lá que é um post patrocinado. Sim. Então você, quando estiver lendo aí, dá uma olhadinha. Um veículo de notícia sério, ele verifica aqueles dados, então ele não vai fazer propaganda de uma cidade. Ele está falando realmente um fato. É isso que a notícia conta. Então, quando a gente consegue, de forma factual, comprovar os números da nossa região, por uma questão lógica, eles precisam divulgar. É um fato. Né? Então, foi muito de uma construção. Mas há 5 anos atrás a gente já estava muito posicionado na Globo. A primeira vez que a gente saiu na Forbes também tem em torno de 5 anos. E a gente foi construindo por meio de credibilidade, trabalho. E o estudo que a gente faz dentro do nosso grupo, ninguém faz. A gente tem ferramentas próprias, né, com inteligência artificial. Então, a informação que o jornal quer, ele não consegue encontrar no mercado. Ele precisa de uma fonte segura, fontes seguras que eles já tenham validado para poder informar com qualidade a pessoa que vai consumir aquela notícia. Mas a base foi essa. E o principal, né? O conhecimento, ele não pode ficar só com a gente, não pode ficar só com o meu investidor, porque se eu informo o mercado, a gente levanta a maré, né? Um dos fatores que mais faz um cliente tomar uma decisão, tanto de compra quanto de preço do imóvel, são as notícias, né? Ele não é baseado no que o corretor está falando para ele, ele vai buscar fontes seguras. O apartamento custa 5 milhões, 10 milhões. Tu acha que o cliente vai confiar simplesmente na palavra do corretor? Ele vai no Google, vai pesquisar. 90 e poucos % dos clientes, eu esqueci agora 90 e quantos, mas é um dado recente. Antes de comprar um imóvel, pesquisaram na internet sobre o imóvel, a construtora e a região. Então, de fato, é como tu mesmo falou, é improvável que o cara vai investir milhões de reais sem ter segurança. Pois é. E conforme ele vai fechando a equação, poxa, o corretor falou que é bom, realmente o mercado parece próspero, tem um track record mostrando que o mercado está valorizando, fui para a internet e agora está mostrando que está numa onda de valorização, eu quero pegar essa onda. Sim. No começo foi difícil, tá? Quando eu falei que Balneário ia ficar em primeiro e Balneário estava em sétimo, eu tive um monte de hater. Até o ChatGPT fala, né? Como é que é a frase? Quem que adivinhou o futuro do mercado? Sim. Pode colocar no ChatGPT, vai aparecer lá, Se Renato. você colocar lá no ChatGPT quem que acertou que Balneário Camboriú ficaria em primeiro lugar de metro quadrado, aparece eu lá. Isso foi um teste que eu fiz outro dia e acabei postando até na internet. Mas a base, como o tema é o diário de um CEO, eu acho que como CEO, o maior desafio foi encontrar gente melhor do que eu para fazer as atividades que eu não sabia fazer. Então, a gente trouxe sócios de qualidade, eu tenho uma equipe fantástica na parte de tecnologia, na parte de marketing. A gente tem o Cadori, que é o cara da gravata verde. Você provavelmente já viu um vídeo dele. Né? Ele é um cara que já tem mais de 2 bilhões de views no YouTube. Ano passado, a nossa empresa, hoje a gente é o maior canal do YouTube imobiliário. Nós temos 198 mil inscritos. A gente lançou uma série, Todo Mundo Odeia o Corretor lá, que inclusive passou na Band, na TV. E encontrando essas pessoas de qualidade, você tem que pagar bem, né? Você tem que dar oportunidade para que ele possa crescer dentro do teu grupo, do teu negócio. E esse ainda continua sendo o meu maior desafio como CEO, né? Encontrar gente melhor do que eu. A base que eu sempre falo todo mundo da empresa tem que ser melhor que eu. Eu tenho que ser o mais burro dessa mesa, o que menos entende. Tu joga a ideia, os outros se viram. Tá aí a ideia, faça acontecer. É isso aí. E um foco muito grande no cliente. A gente é muito focado na experiência do cliente. Seja o corretor que paga o software para a gente, seja um construtor que está acreditando na nossa rede de vendedores, ou até mesmo um investidor que vai comprar um imóvel com a gente. Então, a gente faz estudo de qualidade. O nosso grupo foi crescendo, mas sempre voltado para o mesmo cliente. A gente não fugiu para investir em coisas que a gente não entende. Sim. Então, o foco no cliente fez a gente desenvolver outras empresas. Se a gente tivesse focado em ser o maior, o melhor, talvez a gente tivesse esquecido do cliente. Sim. E tudo que a gente está fazendo é para ter uma experiência melhor. Na PipeMob, por exemplo, a gente facilita muito a jornada do corretor. Para você ter uma noção de como a PipeMob cresceu, as maiores redes do Brasil usam a PipeMob. A Loft, a Remax, a Auxiliadora Predial,
a Loft, a Lopes, porque tem os nomes parecidos. Mas as grandes redes, elas usam o PipeMob e muitas delas são sócias também. Então, a gente entende que, por meio da nossa iniciativa de pensar no cliente em primeiro lugar, as outras empresas são uma consequência disso. E o resultado financeiro, econômico, de crescimento do grupo, ele vai sempre partir da preocupação com o cliente. Né? Então, eu acho que, como CEO, o meu desafio continua sendo e vai ser encontrar gente melhor do que eu para fazer aquilo que eu não sei dentro do grupo. Dá uma dica pro pessoal, com certeza pessoas que estão começando a empreender têm essa dúvida. Como que eu encontro um bom sócio para a minha empresa? Qual que é a sua dica? Tá. Eu sempre digo que eu não sou a melhor pessoa para dar conselho, porque eu tenho 32 anos. Eu tenho metade da idade da maioria dos meus clientes, que são multimilionários, empresários, né? Mas eu vejo que também nessa minha idade, fica cada vez mais difícil encontrar outras pessoas da minha idade que consigam empreender. A dica, por exemplo, é não buscar primeiro um sócio. É buscar em si desenvolver. A partir do momento que você busca o seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, e você constrói uma marca além de você, que eu vejo que você faz isso muito bem. O Renan Luz é uma coisa, mas você tem outros projetos, é imobiliária, é agência, é o podcast. Você construir uma marca para você, os sócios de qualidade, assim como o universo, você vai emanar para o universo, os sócios de qualidade vão aparecer e você vai escolher. Ir atrás de um sócio pode acontecer também, se ele for estratégico e tudo mais, mas nunca vai ser tão bom quanto se vocês se conectarem de forma natural. Então, de todas essas empresas do grupo, todos os meus sócios, desde o primeiro que entrou como corretor, a outros, né, que já chegaram em outro nível que eu quero chegar, inclusive, né, eles estão me dando o GPS de como chega lá e algum valor eu tenho para entregar para eles também. Né? E isso aconteceu de forma natural. Então, a dica é não focar no que o sócio tem para te entregar, e sim no que ele é. Quais são os valores? E hoje eu tenho um orgulho absurdo de todos os meus sócios. A gente nunca teve uma discussão, aquele arranca-rabo de sociedade. Isso não quer dizer que a gente não discordou, reuniões não foram calorosas. São profissionais. Mas o respeito sempre prevaleceu. Eu não tenho nenhuma vontade de mudar a minha sociedade. Eu sou no new friends. Eu adoro os meus amigos e sócios, que a gente acaba se tornando grandes amigos. E a melhor dica é olhar para os princípios e para o valor do sócio. O que ele tem para te entregar tem que ficar em segundo plano, né? E sozinho é difícil você fazer as coisas. Você até pode começar sozinho e tentar ir sozinho até o final. Eu acho que a pessoa tem que entender, ser muito claro e honesto consigo mesmo, entender suas fraquezas, principalmente, né? Total. Então, vou procurar um sócio. Qual fraqueza que eu tenho, que eu sei que eu preciso de outra pessoa, né? E já começar a observar isso. Né? E tu entende que isso você vai encontrar na tua jornada de autoconhecimento. Sim. Você se autoconhecendo, buscando se desenvolver, você vai falar, cara, isso eu tenho dificuldade. Já imaginou se eu conhecesse alguém que soubesse isso? Então você vai se aproximar dessa pessoa. Eventualmente ela pode virar uma sócia tua, né? Mas o principal é olhar os valores e os princípios desse sócio, porque a sociedade é um casamento que não tem nada além de negócios, problemas para resolver em conjunto, sonhos semelhantes, né? E os dois têm uma coisa em comum. Eles estão com o deles na reta, né? Então é por causa disso que é um casamento sem sexo. Todo mundo fala sobre isso, né? E para você casar com alguém, se você não tiver os mesmos valores e princípios, em algum momento vai ter conflitos. Vai ter um conflito que vai ser inevitável, a pior coisa que existe, né? Romper uma sociedade, custa caro para todo mundo. Sim. Não é aquilo que a gente fez quando a gente iniciou lá no início do projeto, querer separar do sócio que começou contigo. Mas também não pode ter medo se souber que não, chega num ponto que realmente não dá mais. Temos que separar. Total. Ou separa ou quebra. Né? Ou separa ou quebra. Eu, graças a Deus, passei também por uma outra jornada, que é trazer pessoas da minha empresa para se tornarem sócios, né? Que construíram dentro do nosso negócio. Teve um colaborador que estava no Vesting para se tornar sócio, que quando ele assumiu a parte financeira da empresa, ele tinha problema com jogos e jogou isso no Tigrinho. Isso aí é uma coisa interessante. Então, o contrato de vesting antes do cara virar teu sócio é importante, porque durante essa jornada você vai descobrir o que pode acontecer. E a gente jamais esperava, a gente conhecia há muitos anos, né, esse colaborador que vira a ser sócio, e quando a gente foi liberando um pouquinho da responsabilidade para ver se ele ia conseguir, antes de ele terminar o contrato de vesting e, de fato, se consolidar com o sócio, ele se viciou e ficou jogando no Tigrinho, cara. O dinheiro da empresa, porque ele que cuidava da conta. Ele cuidava da finança e botou no Tigrinho.
E é claro, a gente conseguiu recuperar isso, né? Mas se eu tivesse não levado em consideração o desempenho dele no negócio, quanto ele estava crescendo e também os valores dele e princípios, né? Desde o início, observado mais, sido um pouco mais, podemos dizer assim, vigilante. Uma coisa que eu sei que é natural meu, tô com uma pessoa que é meu amigo. Então, como é meu amigo, a gente começa a ficar um pouquinho cego, né? Ou fingir que não tá vendo certos problemas, né? Foi exatamente isso. Esse acho que é o erro de população todos, ideal. Todo mundo todo dono de empresa, ele é um ser humano, ele vai errar também, e ele tem coração, né? Poucos não têm. Então, a primeira lição eu já tive novinho, com 19, 20 anos ali, que eu quis abrir a primeira empresa, que o meu melhor amigo ia ser meu sócio, e ele me largou na mão. Eu tive que ir para os Estados Unidos para tentar uma nova jornada, porque sozinho eu não queria. Só que é aquela coisa, você tem que dar oportunidade para as pessoas e tentar. Só que tenta com segurança, com contrato, começa um namoro antes de casar. E, principalmente, uma dica que eu dou é a seguinte, não tenha medo de dividir. Porque é muito melhor você dividir algo que vale 100 milhões ou 10 milhões do que ter sozinho algo de 1 milhão. Né? Então, tem a frase que o corretor da parceria não quer escutar, porque a gente criou um negócio de parceria, que é muito melhor você dividir o chocolate em 3, 4 pessoas do que comer merda sozinho. Né? Então, assim, essa frase é muito comum, eu aprendi ela novinho já na corretagem. Porque a parceria e a sociedade, ela é muito sobre isso. Hoje eu tenho muito orgulho que estou crescendo, eu não estou nem 1% onde eu quero chegar na minha jornada, mas para eu chegar nesses 0,5% que eu estou aqui, é por conta do conjunto de pessoas que eu acreditei, confiei e que tinham os valores parecidos com os meus. Isso que é importante, você ter claro o valor da outra pessoa para ver se conecta, como tu falou antes, né? Se conecta contigo e vocês têm o mesmo objetivo na parte empresarial, né? Isso. Pode ser que cada um tem sua personalidade, cada pessoa é cada pessoa, cada um tem sua família, você tem os seus problemas, mas o valor empresarial e o objetivo tem que estar muito claro nos dois, né? Muito claro. Eu digo que eu só trabalho com empresário. Desde o dia que eu comecei no mercado até hoje, o meu cliente é um empresário. Eu não tenho outro tipo de cliente. Eu percebo que esses empresários que já chegaram num nível que a gente admira e quer chegar também, eles têm algo em comum. O dinheiro é o objetivo comum, mas nem sempre ele é o fator decisivo para as decisões que ele vai tomar no dia a dia. E quando você coloca o dinheiro em segundo e os valores em primeiro, parece que todo o ecossistema, tudo que está acontecendo vai para algo que vai entregar uma experiência melhor, que vai dar certo. E quando você coloca o dinheiro em primeiro, é onde nascem as brigas, os conflitos. Então, a gente tem que procurar tanto colaboradores que buscam mais do que o dinheiro, buscam entregar algo de qualidade para o cliente, ter um valor aqui, o estar na terra, ter um valor. E eu tenho isso em comum com os meus sócios. Todos estão mais do que dinheiro. A gente tem um propósito muito grande. A gente sabe que mentes inteligentes, unidas, podem transformar o mercado. A gente tem um sócio dentro do nosso negócio que já fez isso com a educação, que era um negócio completamente difícil e fora da caixa. Você falar que uma faculdade viraria 100% digital, né? Então, até há pouco tempo atrás era improvável isso. Quando eu falei que eu ia fazer o jeito americano de vender aqui, todo mundo falou, cara, tu é louco, né? Até o meu sócio hoje, que fundou o Grupo Zap, né? Ele falou, cara... Até ele desconfiou. Ele falou, cara, eu já tentei fazer isso aí, cara, é um negócio difícil. E é esses desafios que a gente gosta de topar. E graças a Deus vem dando certo. A gente também não tá nem 1% da onde a gente quer chegar. A gente tem um sentimento de que tá só no começo, de que a gente tá crescendo e de que essa energia só vai aumentar, só vai a Fast Sale é referência no mercado imobiliário. Todo corretor aqui da região sabe o que é a Fast Sale, sabe o potencial dele, da empresa, né? A Fast Sale tá só em Santa Catarina? Onde é que tá no Brasil já? Qual os estados? A gente tem o nosso DNA, o litoral catarinense, que é o que mais valoriza do Brasil. Mas, de forma orgânica, em 300 cidades do Brasil, tem imobiliárias e corretores que se interessam em vender a nossa região. Por quê? Porque vender o produto que mais valoriza para o cliente dele lá, né? Então, o foco principal dos imóveis é o litoral. É o litoral. A gente tem um foco 100% no litoral catarinense, que vai de Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário, Itapema Meia Praia, Porto Belo, até Florianópolis. A gente leva essa região
que hoje está em voga no Brasil, é a preferida dos investidores brasileiros e até mesmo internacionais. É internacional, né? Isso. A gente facilita a um clique de distância dos melhores profissionais de mais de 300 cidades e 22 estados do país. Só que essa rede de vendas está vendendo o produto daqui. O nosso próximo passo é um produto muito semelhante e um público também, que é a Zona Sul de São Paulo. É o próximo passo. A gente já tem uma grande construtora de lá, que vai entrar com a gente no projeto, e a gente tem uma grande quantidade, centenas de corretores já nesses bairros. Então, a gente entende que Balneário Camboriú e a região precisa ser nacionalizada. E todo o mercado pode contar com a gente para isso, que é para isso que a gente está aqui. A gente está levando Balneário Camboriú para não só privilegiar os profissionais que estão aqui, que têm acesso a imóveis, mas privilegiar aqueles que têm acesso a investidores do agronegócio. Por exemplo, a gente tem muitos corretores no Mato Grosso, Rondonópolis, Sinop, no interior do Paraná, no oeste de Santa Catarina. Esse forte investimento aqui na região de Balneário Camboriú, claro, Balneário Camboriú já é uma potência há alguns anos, né? Mas parece que esse boom mesmo faz muito poucos anos, né? Parece que a maior parte dos investidores só queria saber de São Paulo, né? Então, realmente, Balneário Camboriú está se destacando, São Paulo está aqui, Balneário Camboriú está sempre batendo cola-cola com o São Paulo já, né? E tu sabe que interessante? Que eu sou paulistano, eu vim de lá e lá tem muito mais gente, muitas coisas acontecendo. Muito dinheiro. Muito dinheiro acontecendo. Mas aqui tem algo em comum. Aqui, o que eu acho mais mágico de Balneário, da nossa região, é que não interessa se você é bilionário ou se você está começando, você vai desfrutar do mesmo lugar. Isso é a coisa mais linda que tem, é mágico. Essa energia de você poder aprender e esse cara também poder ter acesso e aprender com segurança, sem ter medo, né? Que é o que São Paulo não entrega. E um ponto interessante que tu falou de São Paulo, que Balneário está aqui e São Paulo está aqui, é que o mercado imobiliário de São Paulo e do resto do Brasil se comporta natural. E esse aqui se comporta de forma extraordinária. Em 3 fatores. Fator 1 é crédito. Para comprar imóvel em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são outras cidades, né, que estão despontando aí, que sempre foram líderes no mercado imobiliário, você precisa de crédito. Então, quando a Selic sobe, o acesso ao crédito imobiliário diminui. Então, as vendas, consequentemente, diminuem, desaceleram nessas regiões. Enquanto aqui, na região de Balneário Camboriú e as cidades do entorno, o próprio construtor financia para o cliente e mais, o investidor que compra financia depois também quando está pronto. Então, é um mercado que trabalha sozinho, independente do crédito bancário. Isso é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu sempre vendi, né, de imobiliário ali em Florianópolis. A poucos quilômetros, o mercado muda drasticamente. Né? Quando eu me tornei corretor aqui na região de Itapema, Balneário Camboriú, falei, ué, que coisa esquisita. Uma maneira diferente de trabalhar. A maneira é diferente porque tudo gira em torno do imóvel aqui. Florianópolis é muito mais diversificado. Tem tecnologia, tem o setor público, tem outras empresas. Os bancos dominam as construções. Né? Agora, a gente predominantemente, na região aqui de Balneário e as cidades próximas, vive de mercado imobiliário. Então, todo dia... Mercado independente. Tem uma parcela importante da população que precisa vender um imóvel para colocar comida na mesa, que precisa construir um imóvel para colocar comida na mesa. E isso faz com que um corretor que está lá numa cidade pequena, como Primavera do Leste, no Mato Grosso, tenha acesso a esse mercado e traga o dinheiro daquele investidor que construiu riqueza naquela cidade, mas está colocando os dividendos aqui. E esse conjunto de coisas, que é o crédito, o tipo de cliente, ainda traz um bônus para o investidor daqui, que nunca vai ter bolha imobiliária na nossa região. E por quê? Isso é muito interessante, que há 6 anos eu recebo pautas da mídia falando, mas isso aí não é uma bolha? É claro que não. Sempre tem alguém falando, uma bolha, uma bolha. Há 10 anos eu estou no mercado e o track record é de valorização. Não interessa o que aconteceu no Brasil, quem foi o político, o que aconteceu. É um mundo à parte aqui, né? Aqui continua valorizando. E sabe por quê? Porque se você pegar, por exemplo, só a Avenida Atlântica, a gente vai esquecer as outras cidades do entorno. Na Avenida Atlântica, a gente tem mais de 300 prédios. Cada prédio tem, em média, 50 apartamentos. Então, nós temos milhares de multimilionários, porque o apartamento custa, em média, 5, 10, 12, 20 milhões de reais, que sempre que tem uma oportunidade no mercado imobiliário, ou seja, alguém precisa baixar o preço porque está precisando vender, ele vai lá e faz aquisição. E isso torna o mercado muito mais seguro e menos volátil. Isso já não acontece em outros mercados. Então, se você
quer investir, invista na região. E é muito fácil, foi assim que a gente entrou na mídia, acertando estudo, olhando como é que estão as guias de TBI sendo emitidas na prefeitura, qual que é a quantidade? Em São Paulo, qual que é a quantidade? Vamos fazer uma conta dessa quantidade per capita. Opa, a linha de ascendência aqui na nossa região está assim, em São Paulo está mais assim. Se eu projetar isso 1 ou 2 anos para frente, eu consigo adivinhar o valor do metro quadrado. Ou pelo menos ter uma boa perspectiva, algo muito próximo, né? E foi assim que a gente foi acertando as previsões. Esses acertos nos geraram credibilidade, isso nos trouxe mais clientes, que nos trouxe mais valor, que deu para a gente contratar mais gente. E essa roda de ajudar o mercado, olhar para eles como parceiros e não como concorrentes, é daquela teoria de que, no lugar de eu ficar tentando sozinho usar essa informação para mim, e eu ajudar o meu parceiro do lado, a maré toda sobe e quando ela sobe, todos os barcos sobem com ela. E a nossa ideia de todos os nossos negócios é levar de forma democrática e com tecnologia, eficiência para todo o mercado imobiliário. Liquidez, mais tempo de qualidade para você ter com a sua família, porque você está transformando aquele tempo que você gastaria para fazer uma operação em um software. Então, é justamente para isso que a gente está aqui e a gente acredita que, por meio de iniciativas como a tua, a nossa e de outras pessoas que estão assistindo esse podcast, a gente pode nacionalizar a nossa região e levar ela para desfrutar de outros ares. Agora, o nosso próximo passo é colocar a Fast Sale para que os corretores dos Estados Unidos possam vender os imóveis do litoral. Interessante. E a gente está fazendo uma parceria com uma empresa de lá, muito grande, desse setor. A gente está buscando trazer a internacionalização agora. A gente entende que a gente foi um protagonista importante, sem falsa modéstia, pelos acertos que a gente fez, pelo papel que a gente tem na mídia e por quanto a empresa é responsável pelo mercado. Para você ter uma noção, o mercado de Balneário Camboriú ele tem em torno de 15 bilhões de imóveis disponíveis à venda, sem repetição, prontos. Eu acho o motivo da grande valorização e porque a certeza que sempre vai valorizar é porque o nosso espaço de terreno não é um espaço muito amplo, é um espaço limitado. Isso. E isso causa escassez. Isso e aí. a escassez causa valorização. Você imagina que, tirando os lançamentos, que são prédios que estão, né, sendo desenvolvidos, a gente já tem um mercado sólido de produtos prontos que foram entregues. Esse mercado hoje gira em torno de 15 bilhões aqui em Balneário Camboriú, eliminando os repetidos, que tem muito anúncio repetido na internet. Então, a gente tem inteligência artificial que ela filtra tudo e elimina os repetidos. Desses 15 bilhões, 7 bilhões, quase metade desse mercado, está dentro da Fast Sale. Como a gente tem uma parcela muito grande dos corretores e também dos imóveis, a gente vê a potência que é essa região, porque os imóveis prontos estão sendo vendidos o tempo inteiro, sem parar. A Fast Sale foi responsável por 986 milhões em vendas em 2024. Faltou 14 milhões para a gente bater 1 bilhão. E a gente acredita que esse ano a gente vai fazer 3 bilhões em vendas. E esse é o poder do digital, da nacionalização, de não depender só do cliente e do corretor daqui e tornar a nossa região cada vez mais um case para não só para o Brasil, agora indo para os Estados Unidos, daqui a pouco uma parceria com a Europa, com Portugal. A gente não vai parar de levar Balneário mais longe. Então, o corretor de imóveis, por exemplo, tá lá no Acre, em Rondônia, ele pode se cadastrar na Fast Sale e vender o imóvel daqui? Pode vender gratuitamente, inclusive. A gente tem planos gratuitos, né, e planos pagos. A grande maioria acaba pagando porque a gente entrega muito mais solução. Mas gratuitamente, eu quero começar, quero aprender, quero ter acesso. Ele entra na plataforma, se cadastra e já pode começar a vender. E o dono de uma construtora que quiser ter acesso a essa rede de vendas também, entra em contato com a Fast Sale. A gente avalia a construtora, o produto, se tem fit com o nosso negócio. E ele também vai poder... hoje a gente já tem aproximadamente 20 construtoras desfrutando disso. A gente lançou há poucos meses e é um produto novo na plataforma. Então, o corretor ele vai ter acesso a imóveis prontos e a imóveis em lançamento, estando em qualquer cidade hoje do Brasil e logo em qualquer país ele vai poder vender Balneário Camboriú. 90% dos milionários do mundo ficaram milionários com imóveis. E aqui na nossa região de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, não é diferente. Diversas pessoas, investidores se tornaram milionários por conta dos imóveis aqui da nossa região, que tem uma alta valorização, uma das maiores do Brasil, comprovado. Então, se você quer se tornar o próximo milionário, chame a Luz Conceito Imobiliária, que eles vão encontrar o investimento perfeito para você. Luz Conceito Imobiliária, a imobiliária dos bons negócios. Agora,
como nós dois somos do mercado imobiliário, vamos falar um pouco sobre corretor de imóveis. Qual o maior problema que tu vê, principalmente nos corretores de imóveis aqui da nossa região? Qual o maior erro que os corretores cometem? Porque eu tenho certeza que tu estás em contato com um monte de corretores de imóveis. E a gente sabe que uma porcentagem pequena realmente tem sucesso como corretor de imóveis. Quais são os maiores erros que tu vê nos corretores de imóveis? E qual que é a maior lição que tu pode dar para esses corretores que estão se desenvolvendo ainda? Eu acho que ser corretor de imóveis é algo que já foi informal há pouco tempo atrás e agora tem uma formalização, mas ela ainda é muito fraca, né? Para entrar na profissão tem uma barreira de entrada baixíssima. É barato e fácil. O corretor, ele acredita que ele não precisa buscar conhecimento. E eu sei que eu tive um resultado extraordinário porque eu sempre busquei estudar, conhecer mais. Eu acabei fazendo faculdade de Direito, mas fui para os Estados Unidos aprender com imobiliárias top players nos melhores mercados. Você teve outra percepção das vendas, né? Eu fui estudar. Eu acho que o corretor só tem valor para o cliente quando o cliente olha para ele e pensa assim, cara, esse cara é melhor do que eu para encontrar esse imóvel que eu preciso. Ele é mais inteligente do que eu, ele tem mais conhecimento do que eu e, consequentemente, a capacidade técnica é infinitamente melhor do que eu. Eu quero esse corretor e eu pago caro por ele. O corretor, geralmente, ele olha para o imóvel. Se eu fosse dar, como tu pediu, uma dica, a partir do dia de hoje, corretor, nunca mais você vai fazer a captação de um imóvel e nunca mais você vai vender um imóvel. Você vai captar uma pessoa. E a partir do momento que você usa o imóvel apenas como um álibi para criar a tua barreira de relacionamento e você olha para aquela pessoa, valoriza ela, entende as dores, desejos e como você tem valor para poder ajudar ela, você tem um diferencial de menos de 1% do mercado. Que você está preocupado em vender imóvel e mandar a opção para o cliente, em captar o produto, no lugar de entender por que você quer vender esse imóvel. O que você vai fazer com o dinheiro depois? Como eu posso te ajudar? Qual o problema que você está enfrentando hoje? O que você quer saber mais do cliente? O que você não gosta nos corretores? Deixa o cliente falar, para você não errar. Eu acho que a principal é buscar conhecimento. Mentorias, profissionais que vendem conhecimento hoje têm um papel importantíssimo, porque eles já sabem o GPS. Então, vê bem quem é o profissional. E cuidar bastante do mentor, né? Cuidar Total. Vê quem é esse cara, vê se ele realmente tem resultado e busca conhecimento. Com conhecimento, sabe o que você vira para o cliente? Uma raridade, porque a maioria dos corretores não tem. Então, eu já fui corretor no Brasil e corretor nos Estados Unidos. Eu aprendi muito com o corretor americano. O corretor americano coloca a pessoa em primeiro lugar. Ele valoriza muito o relacionamento. Para que ele consiga fazer uma captação de imóveis, às vezes ele levou o cliente para jantar, para almoçar. Passou uma semana conversando com o cliente vai em outros corretores e quem é que tem o melhor relacionamento acaba levando. E quando ele faz essa captação, ele joga no sistema e o outro corretor vende. E é justamente isso que a gente tenta colocar na cabeça dos corretores. Eu tenho, inclusive, uma mentoria que eu faço para corretores da Fast Sale, justamente para ajudar eles em todas as fases do processo. Desde quando ele entra na corretagem, a base do corretor, até um atendimento, um fechamento, porque eu vejo que o corretor ele entra muito cru, porque a formação é muito fácil, né? A gente tem o IBREP dentro lá da nossa sede, que é o maior formador de corretores do sul do Brasil. E vendo o IBREP formar tanta gente e a pessoa começa despreparada, a gente, lá na Fast Sale, a gente acolhe ele com conhecimento, a gente dá conteúdo, a gente corretor ensina. Que entra na Fast Sale tem acesso a... O cara começou no day one. Vou começar hoje, meu primeiro dia como corretor. E ele não conhece ninguém, ele está no tênis jogando um tênis. Alguém fala, eu tenho imóvel para vender, você é corretor? Ele não sabe o que fazer. Ele coloca na Fast Sale e um corretor de 20 anos de mercado vai vender para ele. Então, hoje, as maiores imobiliárias e corretores estão na Fast Sale e você que está começando no Day One, tu tem um time de muita experiência para te ajudar. E vice-versa. Às vezes, esse cara de 20, 30 anos não sabe mexer no digital, mas ele tem os melhores clientes. E um corretor que está mexendo no digital, como você, está tendo acesso e vocês dois conversam, se conectam dentro da plataforma e cada um entrega um valor que tem para o outro. E o que interessa é que no final o cliente sai ganhando e vocês também. Às vezes o corretor fica muito limitado a uma imobiliária que não dá estrutura, não dá conhecimento, não dá conhecimento como chegar no cliente, como captar um imóvel. Aí a Fast Sale vem e facilita toda essa parte para o corretor. A dica é para o corretor ele ser um cara extraordinário. Buscar conhecimento e impressionar o cliente com o conhecimento dele. Não falando que ele é bom ou isso e aquilo. O cliente vai perceber. Quando você começar a falar sobre dados, sobre para onde vai o mercado, sobre o que é valorização, por que você escolheu aquele produto, qual que é a base técnica para ele tomar a decisão de compra,
você começa a ter um valor. Porque o corretor lá atrás, há 2000 anos já existia corretor. Você vai muito para a Europa, você vai lá para Roma, tem uma sala comercial de pé direito duplo lá, que está há 2000 anos lá, 1000 anos. Então, o corretor, o papel dele sempre foi encontrar o imóvel. Hoje, encontrar o imóvel fica muito fácil na internet. Fácil. Então, o corretor, se ele continuar só nessa missão de encontrar, ele não fazer além, ele pode, daqui a pouco, ter cada vez menos participação. Com a inteligência artificial, a Fast Sale tem o Faster. A gente está em protótipo, a gente ainda não lançou, mas está testado. O Faster faz tudo. Você manda um áudio falando para ele assim, eu quero um imóvel assim, assim, assado, de 1 a 2 milhões, nessa região, separa para mim e já me manda aqui os links. Manda o áudio, vem os links. Então, encontrar imóvel vai ser cada vez uma função menos relevante para o corretor. Ser um bom consultor, entender de um mercado, orientar o cliente, passar confiança para ele, mostrar para ele também os defeitos, os problemas do mercado. Esse papel de consultoria, de médico, né, de resolver a dor do problema do cliente, você constrói carteira, indicação, né, e é muito mais fácil. Eu vejo que a maioria dos corretores e imobiliárias gastam rios de dinheiro para conseguir um novo cliente todo dia. E esquece dos clientes antigos, né? Total. Até hoje, acho que não importa o quanto a internet avance, mas a indicação ainda é o melhor. É o melhor negócio. Quando você me fez uma pergunta, como é que você conseguiu esse acesso na mídia, né? A gente sai literalmente todo mês na televisão e jornal falando do mercado imobiliário. Mas foi por indicação. Um jornalista indica para o outro, um editor-chefe de uma televisão indica para o outro, porque eles precisam de fonte, de conteúdo. Né? Eles precisam gerar conteúdo todo dia, Total. né? E se o corretor entender isso, ele para de ser só aquele cara que encontra o imóvel. Ele é a mais. Às vezes, os meus clientes, eles encontram o imóvel para mim e me mandam, Renato, eu quero comprar esse imóvel aqui, resolve lá para mim. Aí é bom. Isso é muito comum, tá? E quando me perguntam como é que a tua empresa cresceu, né? A gente chegou em 8 bilhões, a gente, na Sorte Investimentos, e 7 bilhões na Fast Sale. Desses 7 bilhões, 1 bilhão é exclusivo Fast Sale. São imóveis que, quando vendidos, a gente ganha 1% de comissão e o corretor leva 5%. Como é que você fez isso? A gente nunca focou em conseguir novos clientes. A gente sempre focou em retenção, em entregar uma experiência única para os nossos clientes. Então, o corretor, a gente tem um time de relacionamento focado em fazer ele vender. Porque depois que ele vendeu e tirou o lucro dele de ter investido na minha plataforma, eu tô com a consciência limpa e ele tá feliz. Né? E assim, ele me indica. E, como você falou, o cliente de indicação, ele vale mais de 100 vezes do que uma lead da internet. Sem dúvida, sem dúvida. Todo o processo dele saber se você é bom, confiar em você, já foi resolvido por uma pessoa que ele confia. Nossa, eu fecho, os negócios que eu fecho por indicação, nossa, Custo quando falou 100 vezes menos trabalho do que de uma internet, assim. E como empresário, também falo sempre, eu tenho outros clientes, a gente tem que sempre fugir do CAC, né? Do custo de aquisição de cliente e focar em retenção, né? E uma vez que o cliente fecha contigo, se você continuar entregando experiência para ele, é muito mais fácil não só ele te indicar, mas também, de alguma forma, o universo te trazer mais coisas, porque ele sabe que você prometeu e entregou mais do que aquilo que você entregou, de forma extraordinária. Você... um cliente... sei lá, por indicação e tal, você fez um bom negócio para ele, passou 2 anos, você fez o seu cliente ganhar dinheiro, com certeza ele vai querer comprar de novo de você, com certeza vai indicar. Ele não vai indicar um outro corretor novo, outro vai indicar de quem já trouxe resultado, né? E eu só desenvolvi a Fast Sale por isso. Eu falava, como é que eu tenho aqui, na Sorte Investimentos, 400 milhões em imóveis e eu não vou vender nem metade deles até o final do ano. O cliente que confiou em mim para vender não está gostando, está me achando ineficiente. E pensando no cliente, a gente esqueceu o concorrente e desenvolveu um negócio para ajudar o nosso concorrente a vender mais. Trouxe a solução para o mercado. Exatamente. Mas a base sempre foi colocar o cliente em primeiro lugar, o dinheiro em segundo, né? E os valores e princípios vão te conduzir no caminho certo. Eu sou ainda muito novo, eu tenho 32 anos, mas eu imagino que eu com 64, que é o dobro disso, eu vou estar pulsante, querendo estar transformando mais coisa e fazendo mais pelo mercado, que é isso que faz a minha energia vibrar e a dos meus sócios também. Eu vejo uma coisa que a gente tem em comum.
No fundo, claro, todo mundo quer saber do dinheiro, né? Mas no fundo, tanto eu vejo isso em você e em mim, que a gente tem aquela paixão, como se fosse de nascença, em ser empresário e trazer soluções para o mundo. Eu vejo que, às vezes, tem pessoas que não têm essa vontade natural ou não quer conquistar isso, então a pessoa, às vezes, mesmo tem uma ideia boa, cria uma empresa e quebra. Eu já vejo você uma energia natural, que você não está tão focado no dinheiro. Claro, né? Dinheiro é importante, todo mundo quer o dinheiro. Mas você quer trazer resultado, você quer ter pessoas como sócios, pessoas que estejam no mesmo propósito e sempre para impulsionar e gerar valor para outras pessoas, né? Esse é o maior motivo, não sei, né? Me corrija se eu estiver errado, mas esse eu vejo que é o maior motivador em você e tanto em mim, em realmente trazer soluções para o mundo e o dinheiro está em segundo plano. A gente sabe, se a gente fizer trazer um bom valor para a humanidade, o dinheiro vai ser consequência. E não ao contrário, né? Tentar já focar no dinheiro para depois, quem sabe, ajudar as pessoas. Total. Aí que as pessoas quebram. O foco está no dinheiro, não está no valor, gerar valor para o próximo, né? Sim, mas isso eu vejo que não só está em comum entre nós, mas como eu atendo clientes que já chegaram num certo nível que você fala, como é que esse cara fez para chegar lá? Que tá longe, né? Eles já consomem muita coisa. E você vê que esses caras também têm isso. É a mesma coisa comum. É assim, todo mundo pode ser um empreendedor. Eu incentivo cada um que está aí, mesmo o cara que está na CLT, pode ser uma fase, mas você tem que ser empreendedor. É assim que você vai transformar a vida sua e da sua família e de todo mundo que está perto de você. E foi por meio do empreendedorismo que eu realizei praticamente sonhos de crianças que eram impossíveis, porque a minha realidade, eu vim de uma realidade de classe média baixa, minha mãe sem dinheiro, a gente com muita dificuldade para poder pagar as contas todos os dias, e o empreendedorismo ele transforma. Não quer dizer que não foi importantíssima a minha fase de CLT, porque eu também tive, mas é ali que você constrói o entendimento do que é ser um funcionário. E depois que você vira empresário, você já viveu na pele daquele colaborador, você quer dar oportunidade para ele, você quer fazer ele crescer. Então, todo mundo tem que empreender. E quando você começa a empreender, você começa a ver teu propósito no mundo. Você começa a falar, cara, eu poderia ser só uma pessoa aqui, mas olha a minha ideia, o que ela está fazendo. E isso vai aumentando conforme as coisas vão dando certo. Aí você falou, tem gente que quebra. Cara, iniciativas erradas podem acontecer. Eu já fiquei sem grana, já fiquei falido, sem nada. Porque falta de gestão financeira. Eu ganhava dinheiro, mas não sabia gastar. Isso faz alguns anos. Há uns 7, 8 anos, quando eu aprendi essa questão do dinheiro e tal, cada vez mais, quanto mais a gente cresce, cada vez o dinheiro vai tendo menos relevância. E aí você começa a entender aquele cara mais velho que fala, cara, dinheiro não serve pra nada. O que interessa mesmo são outros valores. O dinheiro... E todo mundo fica julgando o cara. É mentiroso. Mentiroso e tal. E a minha opinião é, o empreendedorismo transforma e você só quebra o dia que você desiste. Então, não desiste. Não pode desistir. O vendedor, o corretor, o empresário, ou o cara que está começando, porque eu comecei sozinho, cara, com menos 20 mil no banco. Eu tinha conseguido aquele dinheiro da venda da cobertura e eu gastei tudo e tal. E com menos 20 mil no banco, eu comecei um negócio. Cheque especial todo. Comprei as cadeiras, a televisãozinha assim, para reunião. E o dinheiro, quanto mais a gente vai tendo acesso a ele... Porque eu digo que eu nunca tô rico, porque eu invisto tudo nos meus negócios. Eu invisto 100%. Até o próprio Mr. Beast, ele fala a mesma coisa. Ele é bilionário, mas por causa das empresas dele. Sim. Não é bilionário em dinheiro, né? Eu tenho um cliente, até o Luciano, o Hang da Havan, ele fez um vídeo falando da nossa plataforma, né? E uma coisa que ele fala que ele é uma empresa rica de um dono pobre, né? E é uma filosofia que eu acho interessante. O Juliano, da EQI, também ele fala a mesma coisa. É inspirador, porque a gente tem que fazer da consequência da transformação, no máximo de vidas que a gente puder, o nosso resultado pessoal. E aí você fica cada vez menos egoísta, né? E fica cada vez mais entendendo que você só vai ganhar dinheiro se você entregar valor. Então, eu acho que a mentalidade de empreendedor, ela nasce quando a gente está CLT ainda. Então, se você está aí, é CLT ou está começando um negócio, só tem um jeito de você quebrar. É desistindo. Não desiste. Busque conhecimento. Você está aqui assistindo um diário de um CEO. Eu sei que você está buscando conhecimento sobre como é a cabeça do empresário. Mas deixar o dinheiro em segundo plano vai ser algo constante na tua vida. Principalmente quando os teus negócios vão dando certo. É justamente por isso que eles estão dando certo. Né? Porque realmente... mas eu entendo o lado da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui CLT. Eu realmente... Eu acho que até um problema meu, eu não passei por essa fase de CLT. Eu nunca trabalhei para outra pessoa aqui no Brasil.
A primeira vez que eu fui trabalhar para outra pessoa foi em 2015, quando eu fui morar em Londres. Então, meio que já nasci em meio de família empresária, então até foi um problema, acredito assim, para o meu crescimento, né? Porque eu nunca senti a pele de um funcionário. Tanto que foi um choque tremendo quando eu comecei a trabalhar como funcionário em Londres, né? Até trabalhei lá um tempo como... Cara, não era nem garçom, né? Eu digo que assim, eu não tinha nem a capacidade de anotar um pedido. Era só colocar e tirar o prato, né? Esse foi o meu primeiro trabalho em Londres. Mas foi realmente muito interessante. Nossa, mudou completamente a minha visão quando eu fui morar em outro lugar. Eu entrei em um outro ambiente, tive outras experiências e trabalhando em empresas gigantes, assim. Por exemplo, trabalhei lá no Hotel Plaza, que era um dos maiores lá, assim, da Europa, assim. Por mais, assim, que eu digo, eu sofri, porque realmente nunca foi minha realidade, trabalhar assim, dessa forma. Pra alguém, né? Assim, ganhei bem trabalhando. Com 15 anos já foi meu primeiro negócio imobiliário, né? Então tu já tinha essa experiência de ter ganhado dinheiro. Com 16 anos já tava levando multa do Cresci, trabalhando legalmente. E até sofria, preconceito até dos clientes. Eu falei, não vou... Muito novinho, né? Não e vendia mais do que a maioria dos corretores. Eu quando era novinho também. Eu ainda já não tenho barba, né? Imagina eu com 20 anos. A gente parece novo, cara. Então, assim, eu sem barba na época, né? Hoje o mercado imobiliário me engordou bastante. Deu uma engordada boa. Mas seco, sem barba, sem credibilidade, sem experiência, só com um brilho no olho, muita vontade de entregar resultado para aquele cara. E eu tive essa experiência, acabei não comentando, porque a gente sempre conta só a parte boa, né? Mas eu não vendia de jeito nenhum para brasileiro, porque o dólar estava subindo a cada mês em 2015 e 2016, né? Sim. E quando chegava na hora de fechar, o cliente não, o dólar vai baixar semana que vem, a gente fecha semana que vem. E eu não conseguia vender. Eu lembro, foi bem nessa época que eu paguei R$6 a libra, foi o pico histórico, assim. Foi. Então... Eu tava pagando 4,80 no dólar. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, teve a Lava Jato no Brasil e a minha empresa de medicina que eu tinha vendido para o meu sócio, ela tinha um contrato com a Petrobras que ia construir uma plataforma em Itajaí. Esse contrato acabou. O meu sócio não continuou pagando as parcelas que ele tinha comprado da empresa e eu lá nos Estados Unidos. Morando num apartamento caríssimo, com um Mustangão lá para pagar e estudando escolas caras, né? Lá para você conseguir o estudo nos Estados Unidos. E aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer, cara? Eu já fui empresário, eu já sou corretor, eu tô aqui numa imobiliária de terno, bem arrumado, mas eu preciso pagar as contas e eu não quero tirar. Eu já tinha uma reservinha financeira, eu não quero tirar daquilo lá que uma hora eu vou precisar. E aí eu fui trabalhar primeiro, meu inglês era horrível, então eu fui de delivery guy, né? Entregar comida de carro. Eu trabalhei primeiro para um árabe que não deixava eu ficar 1 minuto. Enquanto não tinha uma order para entregar, ele fazia eu limpar o rodapé do restaurante. Caralho. Lavar a louça, fazer a comida, fazer um molho, construir uma massa de pizza, recolher os pratos. Certo dia, foi no ano novo de 2015 para 2016, no dia 31 de dezembro, às 18 horas, eu estava... lavando louça dentro de um restaurante árabe e eu deixei entupir a caixa de gordura e ela inundou o restaurante. E o dono árabe falou... Eles falam aquela língua, eles falam sempre Yala, vai rápido, limpa tudo. E ele não tinha luva, eu tive que limpar a caixa de gordura, desentupir ela na mão. Eu já tinha vivido, como tu falou, já tinha sido empresário, já tinha conquistado alguma coisa até ali. E eu amarrei uma camiseta na minha boca, porque eu não conseguia sentir o cheiro da caixa de gordura. E isso era bem num Réveillon, assim. Tava todo mundo festando aqui no Brasil, porque dava 6 horas de diferença, então tinha dado meia-noite aqui. Eu via isso nas redes sociais. E aquilo foi um crescimento muito grande para mim. Então lá eu trabalhei como delivery. Aí eu precisava fazer um bico, fiz uma mudança uma vez, fui pegar um sofá que tava com água, me jogou tudo água suja. Então... passar por esses perrengues me tornaram um homem muito mais forte para lidar com os problemas que parecem gigantes, mas quando você é um empresário e você já realizou alguns sonhos, eles ficam pequenininhos. Esse aprendizado de sofrer na pele e de fazer aquele trabalho que é o subemprego, ele com certeza construiu o que eu estou virando hoje, que eu acredito que eu posso ajudar, inspirar outras pessoas que estão nessa jornada também e estão com medo da jornada. Não tenha medo. Eu passei uma situação bem muito parecida. Eu estava lá em Londres também, eu trabalhei um tempo para a Amazon de entregador, né? Legal. E como eu falei, né? Pô, já tive sucesso aqui no Brasil, tive meu dinheiro, tive tudo, vida boa e tal. Aí fui para Londres, eu já fui para Londres sabendo, né? Eu vou lá para realmente trabalhar para as outras pessoas, sofrer um pouco, né?
Mas realmente teve várias situações que às vezes era meia-noite, eu tava entregando, cara, sem mentira. Um cara pediu 20 garrafas de Coca Diet de 3 litros lá no 5º andar. E lá a maioria dos prédios não tem. Meu Deus. Aí teve outro momento também que o cara lá no centro de Londres, assim, pediu um cofre. Eu não tinha onde estacionar, não podia estacionar na rua, tive que estacionar longe, tive que carregar aquele cofre. Era muito pesado. Era muito pesado, por mais que tinha um carrinho para tirar e tinha que subir no 3º andar, sem elevador. De entregador, o cara passa por poucas e boas. Toda vez que eu pego um iFood, eu agradeço muito o cara, ele não entende nada. Eu falo, cara, parabéns, tal. Cara, é quando toca o iFood lá, eu saio correndo pro cara, falo assim, eu senti na tua pele. Cara, E eu também, já aconteceu, também foi na dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, eu tava lá entregando, nevando, eu, assim, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Ser um empresário, empreendedor, requer várias skills. Uhum. E vivendo na pele coisas difíceis, você amadurece nessas skills. Então, eu tenho orgulho demais dessa fase. Ou o cara tem um mentor muito bom, que, é quase impossível realmente achar alguém que vai te mentorar, um cara de sucesso e tal, vai ter tempo. Energia, né? Ou você sofre na pele e aprende, que a maioria das pessoas... Eu não tive mentor, cara. Os meus mentores são os meus clientes que, como eu só tenho cliente empresário, eles sempre estão passos à frente onde eu quero chegar. É bom, né? E eles me ajudam um pouquinho, né, nessas etapas. Mas o empresário em si, o empreendedor, ele é solitário. A maioria dos problemas ele não pode contar para ninguém. E o diário de um CEO... Ele é justamente isso. Contar os pepinos. Contar para você mesmo, né, no seu diário, os problemas que você tem. Mas, enfim, para mim, fazer um podcast como esse foi muito legal, porque eu geralmente estou falando só da Fast Sale, só da empresa do mercado imobiliário, e eu nunca tinha... Eu fiz alguns poucos podcasts, mas nenhum deles eu pude explorar essa parte minha de empreendedorismo, e eu acho que tua iniciativa, eu já admiro tudo que você faz, mas ela vai ajudar e inspirar muita gente a não desistir, a continuar na trincheira. Esse é o principal objetivo aí do Diário do CEO, é realmente gerar valor para principalmente novos empreendedores, contar histórias de pessoas que já tiveram sucesso, contar principalmente os problemas para que eles não precisam passar. Obviamente, todo empresário vai passar por um problema, ainda mais estando no Brasil, né? Mas cada dica realmente pode transformar, né? Às vezes uma dica, tu olha, tu escuta, já transforma a tua vida, né? Isso aí. Muda a tua percepção. Isso aí. Uma vez um cliente falou para mim, cara, você tá meio abatido, né? Porque tem dias que a gente tá acabado, né? E aí eu falei assim, cara, é muito problema. Pô, queria que fosse mais fácil. Ele falou, não... Agradece os problemas. Se você agradecer os problemas, o resultado financeiro da tua vida, ele é totalmente 100% por conta da quantidade de problema que você conseguiu resolver. Quando você pega um problema gigante e ele fica pequenininho para você, olha o quanto você engrandece. Então, problemas eles não vão parar. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Todo mundo conseguiria. Alguma consideração final? Alguma dica para os novos empreendedores do Brasil? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade tua, né, da EQI, de apoiar um projeto como o teu. Acho que tem tanta gente boa aqui na nossa região, que são empresários de sucesso do Brasil inteiro e até no mundo, mas eles estão aqui. E você levando isso, fazendo com que isso chegue em mais gente, a gente vai inspirar mais empresários como esse. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que esse aqui seja o segundo de centenas de episódios. Espero que dure muito tempo e ajude muitos empresários. Muito obrigado por assistir o segundo episódio do Diário de um CEO e fique ligado que vamos ter aí muitos convidados de peso aqui nesse podcast. Abraço e até mais.